Boa tarde, família e amores da minha vida. Então, o tema de hoje é a vontade de alguém contra a vontade de alguém de se encontrar, vendo que a gente possamos vir se encontrar melhores do que eles, para que eles possam se sentir melhor do que nós, mas só na cabeça dele ou dela mesmo e nada mais do que isso. Sabe por quê, família? O porquê é que cada um tem a sua essência única e não tem como ser imitado. Pode ser meio semelhante, mas nós somos únicos. Cada um tem a sua essência e não tem como ela ser feita a não ser pela própria pessoa que se encontra exercendo e tendo ela dentro de si. Então, cada um tem que aprender a vir se conformar como é e como passou a se encontrar sendo feito pelas vontades, através das vontades de Deus, para que as vontades de Deus possam se cumprir na nossa vida, através do que a gente se encontramos fazendo e exercendo, através dessa vida que aqui nós fomos presenteados e recebemos e temos que ser gratos a Deus por se encontrar tendo ela e saber vir usar da melhor forma e maneira possível que pudermos, na intenção que a gente possamos se encontrarmos felizes, satisfeitos e realizados por saber que estamos sabendo aproveitar da melhor forma e maneira possível essa vida que aqui nós se encontramos, que se encontra sendo única. Não existe outra vida além dessa física e carnal e terrena. Só pode se encontrar existindo outra vida após dessa espiritualmente, para aqueles que creem e acreditam que Deus há de vir buscar o seu povo e levar para o reino da sua glória, da onde lá sim se encontrou, sendo enviado dos céus, para que hoje se encontrasse fazendo parte desse mundo, que muitos se apegam de uma tal forma, de uma tal maneira, que não estão dispostos a vir ter que abrir mão e deixar tudo isso que aqui se encontra sobre essa terra para trás, e passa a morrer perturbado, agoniado e angustiado, por saber que em outras pessoas passará a excluir o que ela ou ele passou a se encontrar deixando, por ter se apegado de uma tal forma em tudo isso, e não aceitar que infelizmente todos se encontram tendo uma data de nascimento, um traço e uma data de partida, e não aceita a partida de ida de volta para o reino dos céus ou para o além da escuridão eterna e sofrimento que possa se encontrar indo, através das benefícios ou travessuras e maldade que possa se encontrar fazendo e praticando sobre essa terra que aqui se encontramos. Então, a tecnologia se encontra tão avançada e cria, elabora e coloca em prática tantas coisas interessantes e bacanas e fora do comum, que jamais a gente podemos imaginar que a mente humana pudesse se encontrar tendo tanta capacidade assim de criar, inventar e formar tal coisa. Aí passaram a inventar essa tal máquina da mentira. Mas na verdade é o homem querendo se passar por Deus e achar que tem os mesmos poderes que somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo que se encontra tendo, para que possa mudar a situação e o cenário e as situações que possamos se encontrar vivendo e presenciando em nossa vida, ou de alguém que nós amamos no meio de nossa família. Que seja, só Deus tem o direito de poder sondar a mente e os corações. Aí então eles criaram essa tal de máquina aí da mentira, mas aí na intenção de querer saber se a pessoa se encontra falando a verdade ou a mentira, mas a máquina só acusa somente o que a própria pessoa demonstra e transmite. Se é verdade ou mentira ou não, cabe somente a ela e a Deus e os seus próprios pensamentos a respeito daquilo que se encontra falando e transmitindo. Porque através do medo de as pessoas perceberem que se encontra sendo uma mentira, então através dos seus gestos e reações ali, o corpo passa a reagir de uma forma totalmente diferente, aonde a máquina capta essa vibração através da batida cardíaca do nosso coração. E aí então a gente passamos a vir deixar dúvidas que a máquina passa a se encontrar acusando através da forma que o nosso corpo se encontra sentindo e transmitindo para ela, através daquilo que se encontra sendo conectado em nosso corpo, para que como aquela máquina fizesse parte de nós, como nós dependesse dela e ela dependesse de nós e fosse uma só conexão só entre ela e nós. Por isso que ela passa a dequitar certas coisas que nós sentimos e passamos, porque o nosso corpo automaticamente passa a vir deixar vestígio, rastro
E aí demonstra isso para ela e ela apita e demonstra através daquelas linhas que ficam subindo e descendo através de conforme a batida do nosso coração. É isso que eu cheguei a imaginar que possa vir se encontrar sendo o recurso e a função dessa tal máquina da mentira que o homem criou. Mas não tem capacidade de simplesmente se encontrar e manter no que foi criado pelas próprias mãos do nosso Pai, o nosso Deus, o único, suficiente Salvador e Criador de toda a raça humana e de toda a raça animal que possa existir sobre essa terra, acima dela e abaixo d'água, a mecha d'água, que é simplesmente amar o próximo como ama a si mesmo, dar amor, carinho e respeito, e ser grato e agradecer a Deus pelas pessoas que se encontram fazendo parte da nossa vida e transmitir o amor, a paz, a alegria e a felicidade. E elas não estão conseguindo se encontrar fazendo e exercendo essa função. E fica simplesmente procurando uma forma e uma solução e uma maneira de ficar criando isso e aquilo outro, mas não tem capacidade o suficiente por ter deixado o inimigo tomar conta da sua mente e do seu corpo por completamente e passar a se encontrar sendo um brinquedinho, uma marionete do Lúcifer e dos demônios e legiões de demônios que lá se encontram no inferno, que se encontram fazendo parte da nossa vida. Mas nós não possamos se encontrar vendo através desses olhos físico, terreno e humano, mas possamos sentir a negatividade deles, da presença deles, se encontrando, procurando vir tirar a nossa paz, a nossa alegria e nos perturbar através das pessoas que nós amamos e através das pessoas que se encontram fazendo parte da nossa vida, através às vezes de indiretas, de necessária por a pessoa ser uma pessoa manipulada e usada pelo inimigo. E aí então o que acontece? A pessoa tá tendo noção do que está fazendo, mas não sabe por qual motivo, por ela se encontrar sendo usada por legiões de demônios. Aí, mas na verdade não tem medo às vezes de assumir realmente os seus atos e atitudes tomado cabida através das obras de sua mão, do que se encontra fazendo e transmitindo através de palavras, de olhares, de gestos, de reações e indireta. Aí então o que acontece, família amada, querida amiga minha? Não estão conseguindo exercer isso e querem se passar mais, querendo se passar e fazer o papel de Deus. Isso sim é querer fazer o papel de Deus. É não manter o que se encontra sendo feito pelas mãos dele e achar que o que se encontra sendo feito pela sua mão possa ser muito mais valioso e mais importante do que a criação de Deus. Mas só que não. Eles podem criar e inventar isso, aquilo, outro, mas não interessa. Pode ser interessante chamar a atenção para aqueles que se encontram tendo poder aquisitivo e condições financeiras de poder obter, seja lá o que for que essa terra possa proporcionar, tanto através das mãos de Deus que se encontra sendo feito pelas mãos de Deus, como aquelas coisas que se encontram sendo feitas pela mão do homem que possa se encontrar chamando a nossa atenção e a gente se encantando e se admirando por aquela criação que passou a se encontrando sendo feita, elaborada e criada pela mão humana, que na final de contas não deixa de ser uma coisa interessante e surpreendente por a mente do ser humano chegar em uma conclusão como essa, para que tenha capacidade e condições de se encontrar criando coisas que realmente possa vir tanto nos beneficiar e nos ajudar toda a raça humana, como possa também se encontrar criando coisas diabólicas e maldosas, que nem tipo essas bombas que eles se encontram lançando, mísseis, aquelas armas poderosas que passam a se encontrar destruindo vidas e famílias, e eles não estão nem aí se encontra tendo criança, idosos e seja lá quem for que estiver na mira, para que eles possam atingir o seu adversário e o seu oponente através das armas que eles possam se encontrar tendo. Aquele que estiver na frente vai servir de escudo até que possa se encontrar, não tendo quem possa mais impedir de o alvo ser atingido. Tudo por causa do que, família amada, querida, bendita amiga minha? Por causa da ganância de poder obter grandes riquezas. Porque vocês acham que eles brigam tanto lá
lá no Jesus Além e tal, lá na onde se encontra tendo aquelas guerras que vocês sabem muito bem, que não deixa de ser esquecido e ser comentado através de noticiário que se encontra passando na televisão, que crianças, idosos e famílias se encontram sendo destruídas e ceifar da sua vida a troco da ganância das pessoas poderem possuir as riquezas que se encontram naquela região, através do petróleo, através de mina de diamante, de ouro, de esmeralda e tudo, enfim, que vocês possam imaginar, se encontra tendo lá, para eles estar brigando tanto assim, para ver qual deles será o dominador daquela área, daquela região toda, para que as pessoas, para pisarem naquele lugar, tem que se encontrar tendo uma autorização do dono do local e do ambiente que lá se encontram lá. Como é que bebe e constrói uma família em um lugar desse, onde a gente não se encontra tendo paz, alegria, felicidade, harmonia áspera em uma certa parte, por viver amedrontado e com medo, por nunca saber quando é que a gente passaremos a se encontrar sendo atingido de uma hora para a outra, sem mais e nem menos, até mesmo no momento que passamos se encontrar, se alimentando para que pudesse se encontrar, fortalecendo e mantendo o nosso corpo vivo, forte, saudável e ativo, e se encontrar tomando uma rajada, uma bala perdida, uma dinamite ou então um míssil ser lançado sem mais nem menos, tanto através de avião, de helicóptero que sobe lá em cima lá e solta, e ela vem e cai com uma grande proporção e faz aquele grande estrago, e quem tiver ao redor passa a se encontrar sendo atingido sem ao menos saber o que aconteceu e passar a morrer sem saber que morreu, por simplesmente não se encontrar tendo paz, alegria e harmonia naquele ambiente, se encontrar lá porque não tem outro recurso e não tem outro remédio a não ser ter que viver e presenciar toda essa maldade, tristeza e angústia que lá se encontra aí através daquelas coisas que se encontram acontecendo naquele lugar, naquele local, tudo por causa das riquezas que se encontram sobre esta terra. Será que existe algo que possa se encontrar valendo mais do que a própria vida humana, a criação de Deus? Eu creio que não possa existir nada mais valioso e importante para Deus do que a própria criação que Ele passou a criar, que seja cada uma de nós, e aqueles que já partiram e aqueles ainda que vão nascer. Sabe por quê? Porque a Eva, infelizmente, tadinha, ela simplesmente passou a se encontrar sendo enganada naquele momento que ela passou a comer a fruta proibida que foi determinado para que eles não comessem. Mas o Adão, já há quantos anos já que o Adão não se encontrava já vivendo no Jardim do Éden? Muitos anos, até que Deus passou a se encontrar, vendo ele se sentindo ali sozinho, mas não reclamava, ele se encontrava sendo feliz, porque afinal de contas era o Jardim do Éden, um paraíso para um homem físico, terreno e humano como nós, vivendo em um lugar lindo, maravilhoso e tão surpreendente como aquele lugar, antes de existir toda essa maldade que hoje aqui se encontramos, através do pecado que se encontrou existindo, através do momento que o fruto passou a se encontrar, sendo comido e consumido, através da mentira e enganação que o inimigo se encontrou usando e manipulando ela, por ela se encontrar no corpo de uma mulher já feita, bonita e gostosa, sensual e atraente, e mais inocente tanto quanto uma criança. Ela só comeu na intenção de poder chamar a atenção de Deus e agradar, mas como é que poder ela imaginar que ela se encontraria compartilhando com a mentira e a maldade do inimigo, se ela tinha o desejo de tentar agradar o marido dela, o Adão, e a Deus? E ele usou então o sentimento dela para poder destruir, como muitos hoje se encontram fazendo ainda. Ele continua usando a mesma técnica e a mesma artimanha, usando até os fins dos tempos, até o fim do mundo. Ele sempre vai usar essa mesma técnica aí de colocar um contra o outro e usar o sentimento para que possa atingir as pessoas e vir matar, roubar e destruir, que esse é o papel e a função dele, que ele passou a se encarregar e ser proprietário e dono de fazer essa barbaridade, essa maldade toda, e ainda com grande regozijo e grande alegria e grande prazer em satisfação à própria vontade, o ego e ganância dele mesmo e de ninguém mais.
Mas o Adão se encontrou já comendo a fruta proibida já por livre e espontânea vontade. Ele já não foi enganado pelo inimigo, ele comeu porque ele quis. Então ele compartilhou com a artimanha e maldade que o inimigo se encontrou planejando e pretendendo vir fazer com a criação e a raça humana que passou a se encontrar sendo criada pelas próprias mãos de Deus com tanto amor, com tanto carinho, com tanta determinação, com tanto amor, através da sua imagem e a sua semelhança, para que o inimigo pudesse se encontrar hoje furioso, por saber que se encontra pessoas que ainda estão dispostas ainda a amar, exaltar e engrandecer o nome do nosso grande Deus, que é bendito e eterno, e reina não só por hoje, mas por toda a eternidade e por todo sempre. Amém. E então, o que acontece? As pessoas estão se gampeando e se matando e se destruindo a troco de tão pouco, por mais que possa se encontrar sendo gostoso e prazeroso, obter e alcançar e fazer e realizar tantas coisas que a gente possamos se encontrar desejando e sentindo em fazer através do que somente o dinheiro possa se encontrar proporcionando. Mas vamos então fazer o seguinte, família amada, querida e bendita e amiga minha. Vamos aprender a agradecer e ser grato a Deus e passar a exaltar a Deus e agradecer através do que a gente já se encontramos conquistando e constituindo através da jornada e caminhada da vida, através do desejo do nosso coração de poder se encontrar bem alojado, bem estruturado e bem sucedido. Vamos, antes de a gente pensar em ganhar grandes riquezas e grandes fortunas, vamos passar a agradecer o pouco que possamos se encontrar tendo, para que do pouco possa se encontrar Deus se agradando e multiplicando, como aquela porção dos dois pão e os 5 peixinhos, que Deus alimentou grandes multidões e passou a ser multiplicado e matou a fome de daquelas pessoas, e ainda sobrou grandes quantidade de alimentação, porque eles não conseguiram dar conta de consumir tudo através de 2 pães e 5 peixinhos, e sobrar grandes quantidades por eles não ter conseguir consumir tudo. Como pode uma coisa dessa? Umas pessoas que se encontravam assim engafinhando praticamente e descrente do poder e das bênçãos e maravilhas que Deus poderia se encontrar fazendo a favor do amor e o carinho e a misericórdia que Ele se encontra tendo por cada uma de nós, que se encontrava passando fome e preocupado o que queriam comer por já não aguentar mais, e o corpo se encontrar se enfraquecendo dia após dia naquele deserto quente e escaldante através do calor do sol. Só Deus para poder fazer sair água da rocha mesmo, através do cajado lá do profeta dele lá, entendeu? E aí que acontece? E mesmo assim passaram a ser ingratos e ainda passaram a querer vir adorar e exaltar uma imagem feita de ouro, para poder vir desfazer e desmerecer o amor, o carinho e a misericórdia que Deus se encontrou tendo por elas, como elas estivessem se encontrando, tendo uma vida bem melhor e bem muito mais estável e muito bem mais segura, quando se encontravam no Egito, ao domínio de Faraó, e trabalhando como escravo, trabalhando para ter que sobreviver através das migalhas que se encontrava caindo da mesa do rei, do dono do Egito, do Faraó. E ter que adorar e exaltar um comedor de arroz e feijão só porque ele se encontra sendo reconhecido como o rei humano, o rei humano da terra, por causa de obter e alcançar grandes riquezas que nem ele teve capacidade de alcançar e obter por honra e mérito e merecimento dele, mas sim de tanto cobrar impostos em cima de imposto, exatamente como hoje o governo se encontra fazendo. Eles fazem certas coisas e a gente achando que é eles que estão fazendo alguma beneficeria a favor da gente, para que a gente pudesse ter o mínimo básico e o mínimo de segurança e de conforto, mas só que não. Eles não estão fazendo nada com o dinheiro deles, mas sim com o dinheiro do povo, através desse imposto que eles tanto roubam, fora a grande parte e a maior parte que se encontra sendo dividida e colocado na conta de cada uma delas. Na verdade, eles não estão fazendo nada, quem está fazendo é o povo, e mesmo assim eles fazem mal feito. Tipo assim, eles fazem o asfalto de meia boca, né?
Aí que acontece, já mudando de assunto, ele faz o quê? Um asfalto de meia boca, aí depois eles pegam bem e destrói, cobram um absurdo. Pela a medida de 10 metros por 3 metros, né? A calçada tem 10 por 3. Eles querem cobrar 15, 20 mil que vai acumulando, porque se a gente não ficar atento nisso aí, a gente paga um absurdo, uma fortuna por causa da metade do asfalto que nós temos que pagar da rua. Toda esburacada e mal feita, com falta de encanação. Aí depois eles passam a vir querer dar um que vai consertar e passa a destruir uma coisa que era para já ser feito certo desde o início. Primeiro, se a gente se encontra trabalhando na parte da encanação, trabalhando nessa parte, não importa quanto tempo precisa e demora, o importante é fazer bem feito e para que possa ter um ótimo resultado e com sucesso e bem sucedido. Ao meu ponto de vista, primeiro você teria que fazer primeiro a encanação, tanto de água quanto de esgoto, entendeu? Aí depois vinha com a primeira camada de pedra, depois uma camada né? Como que fala o nome daquilo lá? Aquele negócio preto lá que eles colocam lá. Vocês sabem muito bem o que é essa camada preta aí, o asfalto. E depois outra camada de pedra e depois outra camada por cima para que possa se encontrar sendo bem firme, sólido e rígido, para que não possa se encontrar tendo problema e necessidade de se encontrar fazendo uma grande cratera, por ela se encontrar sendo feito da forma certa e correta, através do serviço que ele se encontra exercendo. Mas não, eles primeiro querem fazer o quê? Primeiro eles querem fazer o asfalto de meia boca da grossura da folha de um papel, né? Vamos se dizer assim. Só para poder ter que querer arrancar mais imposto e mais dinheiro da população por dizer que não se encontra mais pisando na poeira ou na lama, no momento que se encontrar chovendo, né? Para não ter que ficar pisando naquelas lamas que se encontra fazendo e poça no meio da rua esburacada de barro. Aí eles vão e dá um que tá beneficiando o povo, ajudando, mas na verdade só estão pensando só mesmo neles mesmos, no recurso e na porcentagem que eles se encontrarão tendo para que possam se encontrar dividindo entre eles lá, por eles achar que se encontra sendo dono do mundo e achando que nós temos que ficar à mercê deles, mas eu não dependo deles pra porcaria nenhuma, eu só dependo de Deus e é de Deus que vai vir a recompensa e a gratidão que eu espero se encontrar tendo através do que eu se encontro fazendo, para que o nome dele possa se encontrar sendo exaltado e engrandecido através do que eu se encontro fazendo, para que o nome de Deus possa ser glorificado como ele é digno de se encontrar recebendo e merecendo grandes louvores e exaltação e glórias e aleluia, em nome de nosso Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos da nossa família celestial que se encontra lá, que há de um dia a gente se encontrar fazendo parte lá daquele grande paraíso onde o inimigo não poderá ter acesso e fazer o que um dia ele pôde fazer, de ter acesso aos céus e à terra, até que ele teve que ser lançado de lá do céu para a terra, para hoje ele fazer esse grande mundo global que aqui a gente encontramos vivendo se tornar um verdadeiro inferno, um verdadeiro caos, uma verdadeira maldição, que nós se encontramos vivendo no meio de uma grande maldição. Por mais que se encontre ainda Deus preservando coisas lindas, belas, maravilhosas, que nos alegra e nos traz grande regozijo e grande alegria, mas não quer dizer que a gente não passamos vir ter que suportar e ter que encarar as tristezas e angústias e sofrimento que a vida passa a vir nos proporcionar, seja através da nossa própria pessoa, quanto através das pessoas que nós amamos. Mas o inimigo sempre está disposto a fazer, sempre transmitir e praticar a sua maldade. E Deus, por ser amoroso, carinhoso e atencioso com cada uma de nós que aqui se encontramos, se encontra sendo persistente da mesma forma e muito mais do que o inimigo, e passa a querer se encontrar fazendo o quê? Continuando dando um voto de confiança para que a gente possamos se encontrar tendo o arrependimento e se encontrarmos pedindo perdão para as pessoas que precisam escutar esse pedido de perdão através da nossa boca, através das palavras que passamos a ter falado, ou atitudes, reações, ou toques, ou pancada que a gente passamos a se encontrar ter dado em alguém através do calor da emoção e da ira. Porque não tem como ter emoção de se encontrar fazendo mal para alguém, é uma forma de se expressar também. Vocês também vamos parar e pensar um pouquinho, chegar numa conclusão também e saber distinguir também o que eu me encontro falando e transmitindo também, porque eu também não sou um livro também não. Eu simplesmente sou um ser humano, comedor de arroz e feijão como qualquer um, não tenho poder de fazer nada.
Não sou dono nem da minha própria vida, ela é emprestada e eu terei que dar conta dela para que eu possa ter a paz, a alegria e a harmonia que eu espero ter, nem que seja só no reino da glória. Mas se Deus achar que tem que me jogar no quinto dos infernos e eu sentar no colo do capeta também, que assim seja também, e acabou. Eu tô pouco me importando também se as minhas atitudes acabarem me levando para lá, para que eu tenha que conhecer ele, saber como que ele é pessoalmente, sem ser através de intermediários, de terceiros, e olhar na bola do olho dele e saber como que ele é realmente, por mais que eu saiba que ele se encontra tendo a imagem e a semelhança de Deus. Se nós somos as imagens e semelhança de Deus, ele também é. Ele não é cheio de chifre, tridão e capa preta, não. Ele tem a mesma imagem que eu e você, só que com certeza ele é muito mais bonito do que todos os homens da terra. Com certeza, beleza ele tem fisicamente, mas é aonde se a gente se enganamos, é aonde a beleza engana, né? As aparências enganam nessa hora, que muitos deixam se iludir por causa da aparência física e terrena e humana. Mas só que eu me importo é com a beleza interior, que é o que realmente importa e realmente me interessa, e que eu tento saber e descobrir e desvendar através dos gestos, atitudes, olhares e palavras e toques que se encontram as pessoas transmitindo e oferecendo. É o que se encontra saindo de dentro para fora, porque o que se encontra do lado de fora, eles não precisam mostrar uma coisa que eu já se encontro vendo, por Deus ter me dado a graça de eu se encontrar tendo o contato visual. Eu até peço para Deus, Deus, pelo amor de misericórdia do seu nome, do seu filho amado Jesus Cristo também. Se tiver que perder o mesmo, que seja a audição, meu Deus, mas que não perca a visão, porque o que tem de coisas boas, lindas e maravilhosas, e as mulheres, principalmente, são umas delas, é uma das criações de Deus que eu mais aprecio, admiro, desejo, e amo, e adoro, e chupo até o caroço, e amo de paixão mesmo, porque não tem nada que possa se encontrar sendo mais bonito e gostoso e prazeroso do que se encontrar ao lado de uma pessoa que se encontra tendo as qualidades, o atributo que Deus deseja que ela possa se encontrar exercendo, que seja a mulher sábia, porque a mulher sábia se tipicular, a mulher tola destrói, mas esse negócio de mulher tola e sábia cabe para os homens também. Deus também quer dizer plural, Deus também está se encontrando dizendo plural, porque tem homens também que tem que se encontrar sendo inteligente e sábio para as coisas certas e corretas, não é ser inteligente e sábio para as maldades, porque fazer maldade é a coisa mais fácil que existe na face da terra, fazer a maldade. Difícil é fazer o que eu falei lá, que os homens, a tecnologia se encontra eles usando ela para criar isso e aquilo outro, mas não tem capacidade de exercer uma coisa que todos têm o direito de se encontrar recebendo: amor, carinho, respeito, afeto e atenção e amor. Sem dúvida e interesse de poder arrancar e tirar nada e ganhar nada em troca, somente só receber o que se encontra oferecendo, se encontra dando amor, transmitir amor. Não é porque eu também recebo também pancada, esculacho, que eu vou sair esculachando a pessoa, mas eu não tô querendo me passar por santo, que eu não sou também tudo isso que possa se encontrar achando que eu sou, que minhas palavras possam se encontrar transmitindo, que eu não sou também não. Eu também tenho também os meus momentos, os meus 5 minutos também. Depende muito também, não só de mim, mas das pessoas que se encontram ao meu redor. Porque eu também sou feito de carne e osso. Também estou sujeito em acertos e erros. Mas eu tento fazer os meus erros se tornar em bênçãos, em acertos. Mas se caso eu não tiver tempo de corrigir os meus erros, que seja cobrado então pela mão do inimigo, usado pelas pessoas que ele possa se encontrar usando. Se causa o único preço que tiver que ser pago é minha vida sendo cepada, então que cepa ela logo de uma vez e acabou. Se não tá querendo cepar, então que deixa eu viver ela da melhor forma que eu puder, dependente da situação, se eu me encontro tendo isso ou aquilo outro, deixa de ter, não interessa. O importante é deixar eu no meu canto, deixar eu tentar viver a minha vida da melhor maneira possível que puder. Se puder me ajudar, vem me ajudar, mas se não pode me ajudar, então não me atrapalha, não vem querer me empurrar e me jogar pra dentro do poço, pro abismo também, não. Porque se me empurrar e eu puder também segurar também e cair, ser jogado, ao mesmo tempo que me empurrou, é como se tivesse sido empurrado junto comigo e nós cair lá embaixo, lá, junto lá, num buraco sem fim infinito. Entendeu, gente? Boa. Os meus pensamentos é esse aí. Que Deus abençoe, fique com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus conceder que eu possa me encontrar vivo para que ele possa se encontrar sendo feito. Caso ao contrário, talvez esse possa se encontrar sendo o último.